vamos continuar, né? Sou nova nesse negócio de vídeo, então deu 31 minutos, né? O vídeo cortou, mas a gente vai continuar. Então a gente estava falando, né? Continuando a lição 7, sobre a carta de Filadélfia, a gente estava falando então sobre a porta aberta, né? A palavra de Deus nesta passagem de Apocalipse 3, Apocalipse 3, 7 ao 13, né? Ela vai falar sobre a igreja de Filadélfia e ela fala justamente isso, né? Coloca uma porta aberta, isso coloca uma porta aberta diante de ti, né? Então, a ideia de porta aberta significa uma oportunidade de testemunho diante dos que não têm a salvação em Cristo. Encontramos assim a premissa da vida da igreja de Jesus, missões, né? Então, o Senhor nos comissionou, né, desde o início, e de por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, né? Então, a premissa, né, a pré-missão, né, da igreja é pregar o evangelho, né, missões, levar a palavra de Deus, né? Às vezes quando se fala de missões, entendemos que temos que, né, ir viajar e, né, para os confins da terra também, mas a gente pode fazer missão em todo lugar, né? A gente pode fazer missão na nossa casa, né? O que é missão na nossa casa? Evangelizar a nossa família. A gente pode fazer missão no nosso bairro, na nossa rua, né? A gente pode fazer missão na nossa cidade, a gente pode fazer, sim, missão em outras cidades, a gente pode fazer missões em outros países, né? Mas não necessariamente, né? Nós precisamos fazer missão, né? Missão o tempo todo, né? No ônibus, no mercado, né? Né, pastor Olivaldo? No ônibus, no mercado, onde a gente for, a gente precisa fazer missões, né? Ou seja, pregar o evangelho, porque a missão que foi comissionada a nós é isso, né? Pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, daquele que crê, né, e for batizado será salvo, né? Mas o principal de tudo isso é crer, né? E a palavra mesmo nos diz como pregarão, como ouvirão, se não houver quem pregue, né? Então precisamos nos dispor verdadeiramente em todo o tempo, né? Seja pela internet, seja na nossa casa, seja para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para aqueles que não conhecemos, né? Às vezes a gente está em determinado lugar, numa condução, numa sala de espera, e a gente começa a conversar e fala de tantos assuntos, né? Mas muitas vezes não temos coragem de cumprir o ID naquele momento, de fazer missões naquele momento e falar do amor de Deus, né? Diante de uma conversa que se inicia. Mas o Senhor então tem nos chamado através da igreja de Filadélfia, né? Diante dessa frase, coloco diante de ti uma porta aberta, né? A porta do evangelho, a porta para nós evangelizarmos, a porta para que muitas pessoas passem por ela e encontrem a salvação em Jesus Cristo. O conceito precisa ser bem entendido. O que tornava a igreja de Filadélfia uma igreja de porta aberta, uma igreja missionária, era a autoridade de Jesus, aquele que detém a chave de Davi. Quem coloca diante da igreja a oportunidade para proclamar e testemunhar a fé. Não são as boas credenciais da igreja que conquistam pessoas para o reino de Deus, mas a presença e a autoridade de Jesus no meio da sua igreja. Quem abre a porta é Jesus, é só Ele, né? Então nós temos a autoridade de Cristo, né? A autoridade de Jesus Cristo foi outorgada a nós. A palavra de Deus diz, né? Ele disse através da sua palavra, né? Que se nós crêssemos no nome dele, né? E que no nome dele nós não só faríamos as obras que ele fez, mas faríamos obras maiores ainda, né? Então ele tem delegado essa autoridade sobre as nossas vidas, né? Autoridades de portas abertas para quê? Para a salvação, né? As pessoas hoje têm transformado essas portas abertas em portas para a prosperidade, né? A prosperidade financeira, né? A palavra de Deus diz que se nós obedecermos, né,
nós obedecermos a sua palavra, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Nós não precisamos nos preocupar com o que vestiremos, com o que comeremos, com o que beberemos, né? A palavra de Deus busca primeiro o reino dos céus. Todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas, né? Mas eu costumo sempre falar para o pessoal que a gente tem buscado as coisas acrescentadas e deixado o reino de Deus para depois, né? Então não é assim que o Senhor, guardar a palavra de Deus, como nós acabamos de falar, é viver a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus é buscar primeiro o reino dos céus. E aí sim as demais coisas nos serão acrescentadas, porque o Senhor nosso Deus, Ele conhece todas essas coisas, né? Como diz aqui, conheço as tuas obras, né? Então, conhecendo as nossas obras, Ele também sabe do que a gente necessita, né? E se Ele, né, sustenta as aves do céu, se Ele veste os lírios do campo, né? A palavra de Deus diz que quanto mais, né? O que Ele não fará pelos seus filhos, né? Essa mesma palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, né? E nosso Deus, então, como Pai, que Ele não sabe dar boas coisas aos seus filhos, né? Tudo que Ele pede a nós é que nós guardemos a sua palavra, que nós obedecemos a Ele, obedecemos a sua palavra, que no demais Ele cuida de nós, né? Então, a ideia de porta se refere a movimento, passagem. Neste caso, a porta aberta deve ser a deixa para que a igreja saia das suas paredes em direção aos que perecem sem Jesus. Não ficar em suas paredes esperando que as pessoas entrem, né? Nós sabemos, né, quando a igreja primitiva foi revestida do poder do Espírito Santo, né? Eles então ficaram ali em Jerusalém. Realmente era a ordem do Senhor a princípio ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder de Deus. E aí eles foram revestidos do poder de Deus e eles continuaram lá em Jerusalém, né? Então diz a palavra lá em Atos que veio a perseguição sobre a igreja e aí eles começaram a ir cada um para um lugar e aonde eles chegavam, né, se tornava uma igreja, abria-se ali uma igreja, né, para onde eles foram obrigados a ir, eles foram obrigados a se espalhar. Então, diante dessa perseguição, o evangelho se propagou, né, e não é diferente, tudo continua igual, né, eu tenho visto, né, eu tenho acompanhado pela internet quantas lives têm sido feitas, quantas igrejas, né, quantas almas têm se achegado ao Senhor por meio da internet, chegados a lugares que a igreja talvez não chegaria se não tivesse havido essa perseguição que está vindo, que estamos vivendo este momento, né? Não, perseguição não, mas só uma quarentena, mas, né? E um negócio assim tão rápido, tão da noite pro dia. Um momento você estava no seu trabalho, no outro momento chegaram para você e falaram, não, você vai ter que ficar em casa agora, né? Daqui você trabalha, você vai ter que ficar na sua casa. Nem na igreja você vai poder ir, né? Mas ninguém pode calar o povo de Deus, né? A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. E Ele tem colocado uma porta aberta diante da sua igreja, né? Uma porta aberta, seja a internet, seja um vídeo gravado, seja um vídeo ao vivo, seja da forma que você puder levar esta palavra leve. Porque o Senhor está pertinho de vir buscar a sua igreja, né? E Ele quer que nós cumpramos a missão que Ele nos deu, né? A missão de resgatar almas, né? Eu ouvi essa palavra hoje, né? Resgatar, né? O Senhor tem dado uma missão de resgatar. Resgatar quem? Né? As pessoas que estão aprisionadas na mão do inimigo. Então, a afirmação de Jesus que ninguém pode fechar encontra correspondência em Mateus 16, 18, texto em que Jesus afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nenhuma perseguição, nenhuma força, nenhum movimento, nem ninguém podem prevalecer sobre a igreja de Jesus. Para a igreja em Filadélfia, significava que a perseguição dos judeus não poderia deter o avanço do evangelho, tá? Então, quarentena nenhuma pode deter o avanço do evangelho, né? Então, é a porta que Ele abre e ninguém fecha. A porta da igreja pode estar fechada, mas não a porta do evangelho e muito menos a porta da salvação. Então, enquanto é tempo
precisamos, né, passar por ela, precisamos estar nela, precisamos trazer mais pessoas para que passem por esta porta enquanto ela ainda está aberta. Amém? O quinto tópico é a repreensão de Jesus, né? Nós sabemos que nas cartas, né, ele tanto traz o elogio, ele traz os seus títulos, ele traz orientação e ele traz também repreensão, né? Então, a repreensão que Jesus faz à igreja de Filadélfia, na verdade, ele não faz nenhuma à igreja de Filadélfia, né? Que bênção! Jesus não faz nenhuma repreensão à igreja de Filadélfia, né? Ao dizer, tens pouca força, né? Então, mesmo ele falando assim, se referindo a ela como alguém que tinha pouca força, né? Não chegava a ser numa tonalidade de repreensão. Jesus não está repreendendo, acusando ou desmerecendo a igreja. Pode ser uma referência ao número de fiéis, sendo uma igreja pequena. A limitação da força não descredenciou a igreja para seu ministério e nem impediu de ter sua fidelidade e obediência reconhecidas pelo Senhor, o que nos indica seus critérios de igreja forte, né? Então, uma igreja forte não é porque ela tem tamanho, não é porque ela é uma igreja de renome, não é porque ela tem muita gente, mas sim porque é uma igreja que permanece na presença de Deus. E aqui, quando Jesus dizia que ela tinha pouca força, entende-se, né, que ele dizia isso porque ela era uma igreja considerada pequena, uma igreja que tinha poucos membros, mas poucos membros fiéis a Deus, né? Então aqui eu não quero medir, né, por tamanho ou por quantidade de membros, né? Você pode ser uma igreja grande ou você pode pertencer a uma igreja grande também, mas o que importa é que você seja fiel ao Senhor. E se você pertence a uma igreja pequena, o que importa é que você seja fiel ao Senhor, né? Então, a quantidade ou o tamanho de pessoas, né, não é o que mede a força, mas sim, né, aonde está depositada a nossa confiança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso a igreja de Filadélfia então fazia com louvor, porque ela era uma igreja pequena, né, mas ela não negou o nome do Senhor, ela permaneceu fiel, ela permanecia fiel. O sexto tópico desta lição vai falar a exortação e a promessa de Cristo, né? Está lá no capítulo 3 de Apocalipse 9 e 11. Os falsos judeus são chamados por Jesus de sinagoga de Satanás. Perseguiam os cristãos, mas reconheceriam no futuro que a igreja de Filadélfia era fiel ao Senhor e amada por ele, né? Então, aqueles que perseguiam eles, o Senhor ia dizer que no final iam reconhecer quem eles eram, né? Iam reconhecer que eles verdadeiramente eram fiéis ao Senhor. Esse tempo futuro não é explícito, se seria em reconhecimento ainda no primeiro século, mas com certeza se aplica ao reconhecimento final, quando todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Filipenses 2, 10 e 11. Então, não dá para entender, não dá para afirmar, né, que era literalmente, né, ali naquele momento, naquele século, para aquela igreja que aqueles que perseguiam a igreja iam reconhecer que ela era fiel ao Senhor, mas que aqueles que perseguem a igreja do Senhor, já está marcado o tempo, já está marcado o dia em que eles reconhecerão, né, que nós somos do nosso Deus, né, que nós somos fiel ao nosso Deus e que o nosso Deus é o Senhor, né? Em Filipenses 2, 11 e 10, então diz que no final todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Encontramos aqui mais uma palavra de conforto e encorajamento de Jesus para a igreja em Filadélfia e para toda a sua igreja ao perseverar diante das tribulações, né? Então, diante de qualquer problema, diante das tribulações, diante de todas as situações, precisamos permanecer firme ao Senhor, né? Não dando ouvido
né, aqueles que não entendem a nossa fidelidade, porque um dia também eles se dobrarão, né, os seus joelhos se dobrarão e eles reconhecerão que Jesus é o Senhor, né? Então nós precisamos apenas permanecer firme, perseverar. Jesus promete a essa igreja o livramento das provações futuras. Essa promessa é em decorrência da obediência e da perseverança dos cristãos de Filadélfia. Então voltamos, ao que temos falado durante toda essa lição. Precisamos guardar a palavra do Senhor, precisamos perseverar, perseverar. O importante é perseverar, Vamos avançar para o alvo que é Cristo. Retroceder, não, precisamos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É certo que a hora das provações chegará sobre o mundo inteiro. A igreja deve estar preparada por meio da perseverança em obedecer a Jesus. Ele promete: venho sem demora, lembrando que sua vinda se aproxima a cada dia. Conserva o que tens. Revela que, apesar dos elogios recebidos, a igreja em Filadélfia ainda tinha sua parte a cumprir. Era preciso conservar o que tinha, continuar firme no Senhor e perseverar na fé em meio às lutas e tribulações. Então a igreja estava ok, mas ainda tinha um caminho longo pela frente. Então o Senhor exorta, que o Senhor incentiva a igreja a permanecer firme. A palavra do Senhor fala assim: aquele que está de fé, aquele que está de pé, ore para que não caia. Então era essa a recomendação à igreja de Filadélfia, que ela permanecesse firme, até o fim, Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor fala para mim e para você hoje: eis que venho sem demora. Estamos vivendo a igreja de Filadélfia. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu falei para vocês no início, que eu ouvi de um pastor esta manhã, e ele dizia que nós estamos vivendo as duas igrejas de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre Laodiceia. Eu não sei se aqui pela internet, aqui por este vídeo, ou na igreja, mas nós, na nossa próxima aula, estaremos falando então sobre Laodiceia. Então, para concluir aqui a igreja de Filadélfia, a carta termina com a visão da vida na Jerusalém celestial. Deus será adorado e o pertencimento de cada cristão neste reino jamais será tirado. Então a carta termina com a visão da vida na Jerusalém celestial. Deus será adorado e o pertencimento de cada cristão neste reino jamais será tirado. Então, se a gente permanecer firme no Senhor, o versículo 12, que diz assim: ao vencedor falou em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Guardarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então o Senhor nos promete, nos garante que nós estaremos lá com ele, para sempre, se nós permanecermos fiel. Então, ser fiel até a morte, fica firme, persevera, porque o que o Senhor tem para nós, é aquilo que o olho nunca viu e o ouvido nunca ouviu, Porque quando o Senhor se refere nessa palavra, quando essa palavra se refere às coisas que o Senhor tem guardado para nós, Tem uma palavra, se eu não me engano, em Filipenses, que fala que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, é esse tempo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, se nós prevalecermos, se nós permanecermos firmes. Amém? Deus possa abençoar a vida de cada um. Não tenho prática, na verdade é a primeira vez que eu gravo um vídeo assim desta maneira, mas o Senhor nos dá graça, nós faremos o próximo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E assim que nós voltarmos, estaremos todas as terças-feiras ali na igreja, dando prosseguimento nesse estudo, todas as terças,
A partir ali das 15 para as 8, das 20 horas, a gente está ali em oração, buscando ao Senhor, né, adorando o nome do Senhor e aprendendo um pouquinho mais da palavra com o Espírito Santo de Deus nos instruindo, amém? Você é convidado, seja bem-vindo, tá? Igreja Missionária Icaide, né, fica na rua Bernardo Chaves Cabral, número 359, ali na Vila Aimoré, próxima à estação do Itaim Paulista, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.